Olá, meus irmãos, eu sou Norberto Peixoto, falando mais uma vez do grupo de Umbanda Triângulo da Fraternidade. Esse pequeno vídeo nós vamos falar sobre o seguinte tema, o diálogo dos tambores. O que eu quero dizer com isso? Há tempo atrás conversávamos entre nós na Curimba e com a corrente de como a musicalidade na Umbanda, o canto e o toque rompe barreiras de hegemonia, né? De superioridades religiosas, né? De você se sentir melhor do que um, do que o outro, uma religião ser melhor do que outra, rompendo barreiras, né? Estabelecendo um diálogo por vezes mudo, mas que ele é altamente musical e cantado. Por que ele é mudo? Porque a gente não percebe no nosso preconceito ou no nosso dia a dia voltado só para a nossa religião, só para o nosso terreiro, só para o nosso templo religioso. E de que maneira se dá esse diálogo? Aqui no Rio Grande do Sul, onde a gente está inserido e vivenciamos mais esse processo da musicalidade de terreiro, nós temos muito forte uma cultura de umbanda e afro-religiosa com os tambores. Na nossa casa, no grupo de Umbanda Triângulo da Fraternidade, nós tocamos no modelo clássico, digamos que prepondera no centro do país da Umbanda, com os 3 atabaques, rum, pilê. E aqui no Umbanda, aqui no Rio Grande do Sul, são os ilus, uns tambores de corda, de lata menor, que são tocados aqui no Rio Grande do Sul. E é interessante que aqui no Rio Grande do Sul prepondera a Umbanda traçada, né? Ou chamada Umbanda cruzada, que é aquela Umbanda que é tocada, ela é ritualizada dentro de casas que também são nação, também são batuque. Isso é o que prepondera, 80% das Umbandas que são ritualizadas aqui no Rio Grande do Sul, 80%, 90% assim ou são. E todas elas têm tambor. Então nós temos tambores no batuque que tem 4 lados principais, ou 4 nações, né, aqui no Rio Grande do Sul, todas que de alguma forma com influência dentro da religião tradicional iorubá, que nós temos a nação Oió, nós temos Cabinda, Jeje e Jexá, com toques característicos, com rezas características, com uma genealogia espiritual peculiar na origem dessas rezas, dessas cantigas, que vai bater nos primeiros escravos que chegaram aqui no eixo Porto Alegre, Pelotas, Rio Grande. Notadamente no ciclo das charqueadas, houve uma intensidade dessa cultura, da entrada dessa cultura no estado. Temos pouco aqui em Angola Banto, né? Temos muito pouco aqui em Angola Banto. Se tem alguma casa que seja de influência Angola Banto, ela veio de fora, não necessariamente da diáspora africana por dentro do Rio Grande do Sul, de fora de outro estado do Brasil. Mas voltando aos nossos tambores, então, as casas que tocam Umbanda no Rio Grande do Sul têm alguma influência dos ilus, seja da nação Oió, Cabinda, Jeje ou Ijexá, né? Dentro dos seus toques e cânticos. Então as cantigas, elas modificam o ritmo e o toque e as melodias de casa para casa. Dentro desse contexto, o grupo de Umbanda Triângulo da Fraternidade tem a Curimba com os atabaques, né, que também é uma influência africana, que tem conotações Angola, Banto e tem origens também iorubá. E eu vejo isso com muita riqueza, essa capacidade de diálogo que a música, essa porosidade que os tambores e os toques nos propiciam, isso num recorte da antropologia da religião, ele é comprovado. Eu tenho aqui uma literatura que veio atender esse meu anseio de observador e de pesquisador, que a gente já dialogava sobre isso, que é esse livro, meus irmãos, Tamboreiros de Nação, Música e Modernidade Religiosa no Rio Grande do Sul. Esse livro é da editora URGS, é uma tese de doutorado de antropologia da religião do Reginaldo Gil Braga, é uma monografia do trabalho de doutorado. Então ele traz desde o início do século passado
a linhagem, né, a genealogia espiritual dos tamboreiros e faz um recorte até os dias de hoje, falando das nações, né, das 4 preponderantes e das casas de umbanda traçada ou cruzada que dialogam também com esses tambores. Eu acho isso muito rico e isso vem de encontro a um momento de consciência coletiva, de alteridade, de diálogo, de respeito incondicional às diferenças, porque toda a hegemonidade, todo o senso de superioridade religioso, de pureza, ele se afasta desse momento de consciência planetária, coletiva, fraternal, universalista e de respeito incondicional. Nós, no grupo de Umbanda Triângulo da Fraternidade, temos procurado vivenciar isso no nosso estado de consciência, de diálogo, de alteridade, obviamente sem perdermos a nossa identidade, porque os tambores, os toques, os cânticos são elementos de rito, eles não alteram o fundamento. Então nós, dentro do nosso fundamento, nós continuamos sendo fortemente umbanda, dentro das normativas que o Caboclo da Sete Encruzilhada deixou, mas hoje talvez mais uma umbanda de preto velho, mais uma umbanda nagô, mais uma umbanda com um traço de origem africana mais intenso, de uma ética, de um método que remete à cultura de Ifá, mas tudo isso conjugado dentro do que nós entendemos a identidade da Umbanda. Eu sou Norberto Peixoto, quis falar um pouco sobre o diálogo dos tambores, que extrapola e rompe as nossas barreiras de preconceito, de sentirmos-nos superiores uns em relação aos outros, melhores em relação aos outros. Se preto velho baixa com rosário na mão, na casa A, B ou C, e lá se canta o hino da Umbanda e se canta para a Umbanda, que importância tem a diferença de melodia, o tipo de tambor ou o tipo de toque, se ali está se fazendo presente uma expressão espiritual que se utiliza-se de uma força que se diz de Umbanda e é para o nosso melhoramento espiritual, para o nosso burilamento enquanto ser humano, para a nossa ampliação de consciência e de espiritualidade. Eu sou Norberto Peixoto, nosso Saravá Fraterno, meu irmão. Até a próxima oportunidade.